Gente, a nível nacional, né, a gente está tendo várias conquistas. O governo federal acabou de sancionar a lei que a gente vai conversar com elas agora, sobre ela agora. Mas eu queria trazer para vocês um ponto muito importante, né, na luta nacional, na luta em Brasília, principalmente, né, no tocante à nossa aposentadoria especial, né, no tocante à nossa insalubridade de 14%. Então, gente, vejam só, a gente entrou numa etapa a nível nacional de definições, né? Definições a respeito principalmente daqueles pontos mais específicos, e a gente destaca a nossa aposentadoria especial. Então, nesse ponto, né, da nossa aposentadoria especial, estaremos tendo uma ação, né, uma mobilização, e o Sindax Paraíba, né, precisa levar uma comissão, e a gente vai levar um ônibus para Brasília, né? Eu conto com mais de 50 companheiros e companheiras, certo? Que iremos todos, né, para Brasília em março. Os dias ainda serão definidos, mas nós devemos ter uma audiência pública, né? E nessa audiência a gente quer tirar os encaminhamentos finais, né, para ver se a gente consegue acelerar a discussão da nossa aposentadoria especial. Para quê? Para ficar em ponto, né, de votação na Câmara, votação no Senado, e que a gente não perca mais tempo, porque a gente não pode deixar as oportunidades passarem. Então, de antemão, de primeira mão, eu já estou trazendo para vocês que em março, o Sindax Paraíba terá uma caravana, certo? Para que a gente possa fazer essa mobilização lá em Brasília, fazer a coisa andar, e eu conto com a participação, com o empenho de todos e todas, certo? Então, nesse ponto, a gente vai estar trazendo para vocês. E aí, pessoal, sem mais delongas, os companheiros Alberto, né, secretário de comunicação, né, do nosso Sindax Paraíba, bem-vindo aí na nossa live. Vamos embora aqui, é muito boa, Otávio. Eu quero se for possível, gente, a gente leva um ônibus, leva dois, mas é importantíssimo que a Paraíba esteja bem representada, e o Sindax Paraíba vai ter. Então, gente, deixar o companheiro Alberto saudar aí nossos associados. E aí a gente começa a falar, Alberto, sobre a nossa Lei Federal 15.014 de 2024. Boa noite, companheiros e companheiras. Queria saudar a todos aí que estão, né, 8h46 da noite, quase 200 pessoas na live, né, para ouvir realmente as explicações do nosso presidente aí, Marcelo Piraíba, que desde que essa lei aí entrou na pauta para o presidente Lula assinar, tem se empenhado, tem buscado informações, para poder trazer, né, todas essas informações, para a gente poder passar as informações corretas para a nossa categoria, né, que está tão ansiosa quanto às respostas dessa nossa lei. Então é só saudar a todos e a todas, que a gente tenha aí uma boa live, e estamos aqui para contribuir, Marcelo, no que for preciso. Um abraço, meu amigo, boa noite a todos e a todas. Boa noite, companheiro Alberto. Então, gente, boa noite, meu tesoureiro João, bem-vindo aí também na nossa live. Gente, vejam só, desde ontem, né, que a gente publicou aí em primeira mão, né, o evento da sanção presidencial, né, que no que diz respeito a essa indenização para transporte, para deslocamento, né, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que muito se falou, muito se colocou, algumas coisas foram distorcidas. Inicialmente se achou, né, que seria um valor que vai ser destinado a todos os agentes, independente de sem critério, enfim. E a gente está hoje aqui para informar o funcionamento da legislação e o porquê dela ter sido criada, certo? Vejam só, a Lei 11.350, no seu artigo 9H, ela já dizia que é de competência, né, do ente federativo ao qual nós somos vinculados, ou seja, ao Estado ou ao município, né, o nosso vínculo é estadual, no estado do Ceará, acho que é o único do Brasil, ou, na sua grande maioria, nos municípios. Era de competência do município conceder, né, fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades, conforme regulamento do próprio município. Tem município que coloca um carro à disposição, tem município que concede uma gratificaçãozinha ali para transporte, né, principalmente no interior, quando não tem transporte coletivo. E outros municípios, eles concedem o vale transporte, né, que é uma norma geral. O que é que acontecia? Acontece e era um prejuízo, né? Vejam só, nós tínhamos um prejuízo enorme
quando nós temos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, que por vezes procuravam o sindicato e diziam assim: Marcelo, eu trabalho a 50 quilômetros da minha área, da minha casa, né? Eu sou agente comunitário de saúde, sou agente de combate às endemias do sítio, e eu me desloco 50 quilômetros, 40, 30, todos os dias, né, para fazer o exercício da minha função. E esse deslocamento, ele não era remunerado ou, né, no caso da legislação, indenizatório, ou seja, ele não recebia nada por isso. E aí ele coloca, na maioria das vezes, a sua motinha, né, o seu carro, né, o seu meio de transporte pessoal, ele coloca à disposição do município para fazer a sua atividade de agente. E isso causava uma distorção, não nas grandes cidades, mas principalmente nas cidades menores e, assim, absurdamente na zona rural. Então, a gente tinha isso muito fixado. O que era que acontecia? Nesses casos, né, o município, muitas vezes, a gente solicitava, né, esse valor, esse ressarcimento, essa indenização, e o município dizia assim: olha, eu não posso porque não tem nenhuma lei que me ampare. Né? Era a resposta geral dos gestores. Eu não tenho nenhuma lei que me ampare. Foi aí, né, que a legislação foi pensada, idealizada, e ela criou para conceder, né, esse direito ao ACS, ao ACE, de ser indenizado, ou seja, de ser ressarcido. Boa noite, minha amiga Aldeni. De ser ressarcido, né, sobre esse valor, né, que ele gasta. Ele usa o carrinho dele, usa a moto dele, alguns usam a bicicleta dele, né, pessoal, e eles não têm nenhum recurso, né, nenhum ressarcimento por esses valores. E aí, como a administração pública ela só pode fazer algo que tiver autorização legal, então se fazia necessário ter uma lei que autorize os gestores, né, a concederem essa indenização. E aí, por que a lei não traz um valor fixo para todos os agentes? Porque a realidade de cada agente é diferente. A realidade de cada município é diferente. Né? A realidade de determinadas situações são diferentes de outras. Então, a gente não pode fixar um valor, né? Janeide falando aí que nunca recebeu. Pois é, gente, nós temos inúmeros casos. E aí uma coisa que eu gostei na legislação é que ela não fixa que é para o agente comunitário de saúde ou agente que combate as endemias da zona rural. Ele fala que é todo agente comunitário de saúde e todo agente que combate as endemias. Porém, né, é um ressarcimento. Então, assim, eu sou agente comunitário de saúde aqui da zona, né, urbana, né, município de Bahia, mas eu uso minha motinha lá, né, para usar todos os dias, fazer, me deslocar até a unidade de saúde, me deslocar até a microárea. Eu utilizo meu meio de transporte pessoal, meu carro, minha moto. Então, eu tenho um custo. Né? E esse custo, ele pode ser ressarcido, pode ser indenizado. Então, quais serão os próximos passos? Nós iremos elaborar e encaminhar para vocês, né, através de cada coordenador municipal. Tentarei colocar também um link aqui no Instagram, um modelo, né, padrão de requerimento baseado na legislação, onde a gente vai, né, solicitar ao município o ressarcimento, né, por essas despesas, né, por essas despesas que a gente realmente, como o companheiro Alberto colocou aí, né, Demonte aí está trazendo o exemplo dele próprio, a gente paga para trabalhar, né? Então é impossível, né, o agente comunitário de saúde ter que tirar do seu bolso, né, para trabalhar. Então essa legislação ela vem para nos dar um apoio, um suporte, e não poderia, gente, eu vou estar explicando isso também, não poderia aqui determinar um valor fixo. Por quê? Porque seria uma legislação do governo federal, da União, determinando uma despesa para o município. Iria ser questionado e considerado inconstitucional. Então, o que é que o legislador, bem pensado, né, de forma muito inteligente, ele fez? Ele criou uma lei que possibilita o gestor municipal a conceder para todos nós esse ressarcimento, essa indenização. Isso aí vai virar uma luta para os nossos sindicatos, né? Para os nossos sindicatos, junto com os nossos coordenadores municipais, onde nós iremos interagir com os secretários de saúde, com os prefeitos, e nós iremos cobrar, né,
esse ressarcimento aos agentes, né? Isso, Rose. Então, o que acontece? A gente precisa desse ressarcimento, a gente precisa dessa indenização. Então, nada mais foi do que uma regulamentação para um direito que nós vamos passar a ter a partir de hoje. Então, o sindicato não perdeu tempo, né? Eu acredito que amanhã mesmo, né, a gente surgiu um compromisso inesperado lá em Jacaraú, mas acredito que amanhã mesmo a gente deve ter um requerimento, né, para que cada um de vocês faça, porque como foram relatados vários exemplos aqui. Né? Demontier, ele relatou que usa o próprio veículo dele para levar a enfermeira, levar a técnica, fazer as atividades, enfim. Então, a realidade dele, o valor dele é um. Né? O outro companheiro, acho que foi Pingo colocou aqui que usa isso todos os dias. Foi Renato, né? Todos os dias utiliza o transporte dele. Então, Renato disse, olha, todo dia eu uso. Mas a distância que Renato anda não é a mesma que Demontier anda lá na zona rural, lá em São João do Rio do Peixe. Então, a gente vai moldar, né? Vai moldar esse requerimento, esses valores, mediante a realidade de cada um, certo? Então, é uma legislação que serve para todos os agentes, não é só para zonas urbanas ou zonas rurais, é uma legislação que serve no geral, e a gente conta com vocês aí, a gente vai disponibilizar para vocês. Sueli, não precisa da lei municipal, certo? Uma ótima pergunta aí de Sueli. Ela pergunta assim, precisa de uma lei municipal? Não precisa, não carece. Por quê? Porque a lei federal ela já está autorizando os gestores a concederem essa indenização, ou seja, a indenizar, né, aos servidores, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. O que precisa é entender, né, qual é a sua distância, né, entre sua casa e sua unidade de trabalho, entre sua área e sua unidade de trabalho, e aí a gente fazer aquela média, né, mensal de quanto você precisa, de quanto você precisaria. E aí a gente precisa equilibrar. Eu sei que muita gente aqui em João Pessoa, acho que em Campina, muitos municípios que já concedem o Vale Transporte, assim, eu pego o Vale Transporte e desconta 6% do meu salário. Então, talvez, né, a gente precise ver o que é melhor. Se é melhor o Vale Transporte ou se é melhor o ressarcimento. Eu acredito que, na maioria dos casos, seja melhor o ressarcimento, né, por essas despesas. Né? Não existe parâmetro por quilometragem ainda, né? Mas a gente vai ter que preparar esse requerimento de acordo com a realidade de cada município, José Aldo. Veja só, o preço médio da gasolina aqui, né, na Grande João Pessoa é um, o preço médio no sertão paraibano já é outro. Então eu não posso fazer um negócio padrão porque as realidades, né, são diferentes. Então, não terá retroativo não, viu, Demontier? Isso não é retroativo. A realidade é de hoje para frente, né? A legislação ela entrou em vigor hoje, então é de hoje para frente. Então a gente vai preparar os requerimentos, o sindicato vai notificar os municípios e a gente vai fazer, né, essa ponte junto aos municípios. E claro, gente, entendam, hoje a legislação entrou em vigor hoje. Né, é uma legislação nova. Então, muitos municípios, muitos sindicatos, muitas lideranças sindicais, elas vão ter encaminhamentos distintos. Alguns procuradores podem ter. Então, assim, a gente ainda vai padronizar, né? Existe um padrão a ser seguido e o Estado da Paraíba, eu garanto a vocês que o Sindax Paraíba vai tomar a frente, né? Principalmente iniciaremos pelos municípios filiados. A gente vai criar um parâmetro para que a gente possa apresentar aos gestores e vocês tenham esse recurso, né? E vocês tenham isso implementado, vocês sejam indenizados, porque é um direito nosso, né? A partir de agora, né? Então, assim, nós temos várias realidades, né? O Zé está dizendo, eu pago 4 passagens por dia, né? Então, a gente vai fazer um parâmetro, Gilson. A gente precisa analisar se é melhor para você o cartão de passagem, que desconta 6% e recebe as passagens, ou se é melhor ser indenizada, né, por esse valor. O que é que eu posso dizer a você de antemão? Né, isso aqui é algo que só os agentes comunitários de saúde, só os agentes de combate às endemias têm. Né? A regra geral é a concessão do Vale Transporte com desconto de 6% nos contra-cheques. Então vejam como nossa categoria
tem um piso salarial garantido na Constituição, como nossa categoria tem, né, agora o direito a ser indenizado pelos gastos, né, as despesas que eles têm com essa locomoção. Então, nossa categoria, gente, é a categoria mais organizada, né, do Brasil. E aí eu falo realmente com muita felicidade, né, muito agradecimento primeiramente a Deus por termos, né, diretores tão bons, federação tão organizada e agentes comunitários de saúde que conhecem, né, conhecem o nosso trabalho, reconhecem, enfim, que de fato confiam no nosso trabalho. Então eu só tenho muito realmente a agradecer a cada um de vocês. Júnior, justamente, Júnior, na maioria dos casos nem compensa, é o que eu digo aos meninos, assim, a maioria dos casos nem compensa o vale transporte, certo? E aí, Clênia, acho que foi Clênia, botou aqui, eu moro bem pertinho da minha área. Infelizmente, pessoal, a legislação ela visa indenizar quem tem essa despesa. Quem não tem essa despesa, infelizmente, não atinge os critérios que a legislação ela criou, certo? Então, a gente vai encerrar a live. Qualquer dúvida complementar, pessoal, manda mensagem para a gente. Manda no direct aqui do Instagram do sindicato, ou pode mandar no WhatsApp. A demanda é grande, temos 210 pessoas aqui assistindo, tirando dúvidas. O que a legislação fala é que serão, olha, o parágrafo 1 diz, olha, para atendimento do disposto do CAP, né, deste artigo, poder-se-á conceder indenização de transporte ao ACS e ACE, que faça essa opção como forma de ressarcimento de despesas com a locomoção. Veja, ele não está dizendo, né, que é para gasolina. Ele está falando das despesas, né, com a locomoção. Eu entendo que quando ele coloca as despesas, ele está colocando a depreciação do seu veículo, ele está colocando o combustível, e entre outras coisas. Então, assim, a gente vai fazer o modelo do requerimento, vai ficar salva a live, né? Assistam depois. Qualquer dúvida complementar, a gente vai tirando. Né? Eu queria só fazer essa live realmente um pouco mais rápida para informar vocês, né? Desejar uma ótima noite, um Deus abençoe e pode ter certeza, né? Pode ter certeza que vocês têm um sindicato, né, que pode contar conosco, estaremos aqui na vanguarda e eu quero trazer o estado da Paraíba como referência, certo? Nesse projeto, na implementação dessa legislação. Então, eu conto com vocês, conto com o apoio de vocês. Deus abençoe cada um, cada uma.